Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã e um livro promete causar mais dor de cabeça para Bolsonaro. Poder camuflado. Como os militares ditam as regras do jogo no Brasil. Livro indica que a radicalização transformou militares em militantes e a conta a ser paga pode ser alta demais. Diz a matéria do jornal Estado de Minas. Era manhã de sexta-feira e milhões de brasileiros começavam a se preparar para mais uma partida da Copa do Mundo de 2022. Uns colocavam carvão em suas churrasqueiras e outros arranjavam espaço no freezer para a cerveja. Supersticiosos seguiam suas tradições, ansiosos roíam as unhas. O resumo dessa ópera, minha amiga, meu amigo, é que o livro Poder Camuflado, os militares e a política, do fim da ditadura à aliança com Bolsonaro, da Companhia das Letras, escrito pelo repórter e editor Fábio Vitor, pode ajudar a explicar o aceno de Lula, pois mostra que, mesmo após a redemocratização do país, o Exército atua, seja em banho-maria ou em fogo alto, de forma a manter suas influências e seus interesses. O José Múcio foi o primeiro ministro do novo governo a ficar na corda bamba por causa da crise com os militares que simplesmente estimularam um golpe de Estado. E esse livro revela que os militares, durante e depois da ditadura militar, trabalharam no Brasil para manter a hegemonia e manter privilégios. Mas há um episódio nessa história toda que deve balançar as estruturas do país com esse livro que está chegando. Um outro ponto que chama atenção no livro é como a caserna abraçou um oficial insubordinado que, entre o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990, era persona não grata na corporação e que, devido ao acúmulo de afrontas, virou um sinônimo de indisciplina, anarquia e desonra farda no Exército. Esse oficial é Jair Messias Bolsonaro. Ele foi condenado em 1988 pelo Conselho de Justificação, uma espécie de tribunal verde-oliva de primeira instância no Exército, depois de uma confusão envolvendo reportagem que expôs um plano dele de explodir bombas relógio em unidades militares caso o governo não concedesse reajustes salariais à altura do que esperava. Durante o processo, o Bolsonaro foi acusado de ameaçar mandar matar uma jornalista, mas devido a uma manobra do Supremo Tribunal Militar na época, ele conseguiu escapar, mas a denúncia era, segundo esse livro, muito forte e poderia, inclusive, lhe causar uma expulsão desonrosa e até um processo criminal muito consistente. Havia muitas provas de que ele queria matar essa jornalista com quem tinha uma diferença política, e isso foi em 1988. Então agora você consegue entender que a relação do Bolsonaro com a imprensa é uma relação de ódio há muito tempo. 4 em cada 10 policiais consideram legítimos os atos dos extremistas, os atos não, mas as pretensões golpistas dos extremistas de 8 de janeiro. Isso é uma bomba. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 40% dos policiais do país até condenam o vandalismo, mas acham que a motivação das manifestações do dia 8 de janeiro estava correta. E quais eram as razões? Eram
impedir o Lula de assumir o poder. Vejam o tamanho do problema que afeta o presidente da República hoje no país. Se 40% dos policiais têm essa visão de que caberia impedir a posse do Lula, isso é uma ameaça latente que, se for ignorada, minha amiga, meu amigo, isso vai germinar, vai trazer consequências para o país. É bom que o governo acorde e fique muito esperto em relação aos policiais e às Forças Armadas, porque essa história está longe de terminar. E os golpistas presos devem à União pelo menos 1,3 milhão de reais. Parece que não é tanto dinheiro assim, se tratando da esfera pública, não é? Mas vamos pensar, vejam o tipo de pessoas que foram presas, não é? Veja só, aqui você pode ver que são pessoas de aparência humilde, não tem... poucos aqui têm cara de ser pessoas abastadas. E o levantamento do jornal Globo mostra que 54 detidos durante a invasão à sede dos poderes têm débitos pendentes e aparecem na dívida ativa. Então, se você dividir 1.300.000 reais por 54 pessoas, aparentemente de poucos recursos, essas pessoas estão falidas. E estão falidas por terem confiado em Bolsonaro. E enquanto estão nessa situação que você vê nessa foto, ele está lá em Miami, desfrutando da vida. E aí você veja que esses são apenas alguns daqueles que não tiveram condição de pagar. Muitos outros perderam ou vão perder imóveis, muitos vão perder o patrimônio de uma vida por terem confiado nesse meliante foragido hoje do Brasil. E um bolsonarista conhecido de todos nós, o tal blogueiro Oswaldo Eustáquio, é muito provavelmente laranja de novo, não é? Porque há outras suspeitas contra ele de Bolsonaro. Ele diz que vai pagar 180 advogados para golpistas presos. Você sabe o que significa pagar 180 advogados criminais? Quem tiver a mais pálida ideia, minha amiga, meu amigo, do que custa um processo criminal, que é, para quem não sabe, um processo criminal é o mais caro do Poder Judiciário brasileiro. O advogado criminalista, ele é o advogado mais caro que existe no país. Qualquer açãozinha de nada são 10 mil, 20 mil, 50 mil ou até milhões de reais, dependendo do bolso do réu. Então Oswaldo Eustáquio agora grava vídeo ao lado de militante bolsonarista dizendo que está pagando 180 advogados para defender golpistas presos. Mais uma vez, Bolsonaro usa laranjas, não é? E com certeza esses 180 golpistas presos não são aqueles que eu acabei de mostrar. São bem outros com os quais o Bolsonaro tem interesse de ajudar, muito provavelmente. E eleições no Congresso e realismo político, segundo o Valor Econômico, dizem respeito à situação de Lula no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que é bem mais complicada do que em 2003. Note-se que o Lula, já em 2003, quando assumiu a presidência pela primeira vez, ele elegeu João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, como presidente da Câmara, com grande facilidade, e agora a situação é bem mais complicada. O PT, todos os partidos que apoiam o PT, inclusive a coligação direta do Lula, tem aí mais ou menos 135 deputados e tem aí menos de 30 senadores se juntar todos os partidos que diretamente apoiam. Ou seja, o Lula vai ter uma grande dificuldade de negociar com partidos que inclusive têm simpatizantes de Lula, isso para resumir para você,
partidos que têm simpatizantes de Lula, como União Brasil, o PSD, mas tem muito bolsonarista, inclusive bolsonarista enrustido. Não é? Então a situação é realmente delicada e até um certo ponto preocupante. A gente sabe que esses deputados também dependem do poder e tal, mas aí a gente volta àquela mesma história. Nos mandatos anteriores do PT, a necessidade, tanto com Lula quanto com Dilma, de contemplar uma base aliada para ter votos no Congresso, complicou a vida do PT, porque esses partidos, como a União Brasil, por exemplo, tem um ministro das comunicações aí que acaba de ser nomeado, que ele usou verbas do orçamento secreto para beneficiar uma propriedade dele, uma propriedade rural dele. E o cara foi indicado pela União Brasil ao Lula para ser ministro das comunicações. Agora, quer dizer, o Lula e o PT acabam tendo que responder por gente indicada por partidos aliados, indicados por partidos aliados que são partidos cheios de picaretas, porque são partidos de direita. Então, a União Brasil, por exemplo, que é a união do DEM com o PSL, que foi o primeiro partido de Bolsonaro, tá cheio de gente que não presta lá dentro. Então, a relação obrigatória do Lula com esses partidos para governar é um problema que pode causar muita dor de cabeça para ele e vai ser um grande desafio para o Lula. Mas se existe um brasileiro que tem condição de enfrentar esse desafio, é ele. E senadores de siglas de centro e até ex-bolsonaristas migram para partidos governistas. É o que eu disse, não é? São parlamentares que vão sair de partidos pró-Bolsonaro em rumo a partidos como o PSB e o PSD, por exemplo, que estão atraindo 7 senadores, e há outros, né, que vão deixar partidos como PP, PL, para entrar em partidos da base de Lula. Aqui a gente tem, por exemplo, Serra e Mara Gabrilli, do PSDB, indo para o partido de Kassab, que já é aliado de Lula. E qual é o plano de Tarcísio Nunes para acabar com a Cracolândia? Ele recai no mesmo problema, no mesmo erro de tantos outros, inclusive esse Kassab que acabou de aparecer quando foi prefeito de São Paulo, né, e tantos outros prefeitos e governadores de São Paulo tentaram a internação compulsória, ou seja, obrigar, prender e levar para um manicômio aí os doentes da Cracolândia. Isso não adianta, porque isso é ilegal, não é? Não se pode prender compulsoriamente assim, a menos que tenha um longo processo judicial. Então isso nunca deu certo, não é por aí. E infelizmente São Paulo continua elegendo governadores e prefeitos ruins só por questão ideológica. E a bancada evangélica está a um passo de escolher um líder no Congresso que vai lular de vez. É a bancada da Bíblia, que tem impressionantes 102 deputados. Isso é uma desgraça para o país. É um problema seríssimo, porque essa gente usa a religião para enriquecer, para conseguir favores, para distribuir dinheiro público. É uma desgraça isso para o país, e era preciso, se o Brasil não se livrar desse fanatismo, da exploração do fanatismo religioso por picaretas como esses, este país não vai a lugar algum. E o Boulos tem certeza, e eu acho que ele pode ter certeza mesmo, de que o Lula vai apoiá-lo para prefeito de São Paulo em 2024. Esse foi um acordo para o Boulos apoiar a candidatura do Lula, e na verdade aqui o que deve acontecer mesmo é que o PT pode apoiar um candidato que não seja petista à prefeitura de São Paulo em 2024. Boulos saiu muito bem votado da eleição de
2020, não é? E tem uma grande possibilidade de se eleger prefeito de São Paulo. Tomara, porque a capital paulista está precisando. E um quarto da bancada eleita do PL mentiu ou insuflou atos golpistas. Na verdade, quase 30 parlamentares eleitos pelo partido do Bolsonaro estão envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro e podem perder o mandato. Tomara, porque é mais lixo no Congresso Nacional. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.